Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do INCIRE, o Instituto de Ciências Regenerativas, um espaço que nós temos aqui, um canal aberto para falar de um temário que está cada vez mais ganhando espaço na medicina aqui no Brasil, que é a ginecologia regenerativa. E hoje eu tenho a honra, a alegria de ter uma médica que é uma referência para todos nós, uma grande estudiosa, uma grande especialista, que é a doutora Daniele. E quero aqui lhe dar as boas-vindas, agradecer o aceite de estar aqui conosco, compartilhando a sua história e todo o seu conteúdo aqui hoje nesse podcast. Primeiro, quero agradecer, é uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Agradeço muito a Dani, que me chamou para fazer esse podcast, e espero conseguir auxiliá-los. Então, doutora Daniele, eu quero que você compartilhe aqui com os colegas a sua história tão bonita dentro da área da ginecologia, da obstetrícia, e agora essa história que você vem escrevendo dentro da área da ginecologia regenerativa. Eu tenho consultório há 10 anos e quando eu saí da residência eu fiz especialização em trato genital inferior e ultrassom. O meu consultório, ele era um consultório onde eu atendia muitas pacientes obstétricas, me destaquei na área da obstetrícia e assim foi durante 6 anos. Atendia pouquíssima ginecologia e muita obstetrícia. Quando eu engravidei da minha filha, o cenário mudou. Eu falei, preciso mudar a minha vida, porque a obstetrícia ela é linda, mas ao mesmo tempo ela te tira muito a qualidade de vida. E ali eu estava grávida e precisava mudar a minha vida para ficar mais tempo com a minha pequena. E nisso eu pensei, eu vou estudar, eu vou me especializar e ser uma médica diferente. E eu sempre gostei muito da parte hormonal, sempre gostei muito da atividade física, da parte de nutrição. Eu sou atleta amadora também, inclusive hoje eu fiz meia maratona aqui em Florianópolis. Legal. E isso sempre me chamou muita atenção. Eu pensei, o que eu vou estudar? Eu fui estudar primeiro a endócrino gineco. Então, fiz uma pós-graduação na área de endócrino e ali eu comecei a estudar e atuar, fazer muita parte de reposição hormonal, transição menopausal, menopausa. Fui vendo a necessidade de me especializar tanto na ginecologia regenerativa quanto na nutrologia. Por quê? Porque eu vi que eu precisava tratar essas pacientes de uma forma mais ampla. Não adiantava eu só repor hormônios para elas, eu precisava mudar. Então, eu fui estudar tanto a parte da ginecologia regenerativa, quanto fiz a pós-graduação do Einstein de nutrologia. Outro ponto muito importante, doutora Daniele, que eu vejo que é digamos assim, um ponto de atenção de todos os ginecologistas, por mais que tenham esse propósito dentro da área da obstetrícia, mas chega um momento da vida, como você falou, por um momento pessoal, até mesmo um desgaste de carreira, chega um ponto que a obstetrícia limita muito a vida pessoal e, enfim, e quer fazer essa transição. Muitos ainda têm receio, porque acham que é uma transição, digamos, ficam inseguros, porque tem toda uma carreira, uma vida, uma história dentro da obstetrícia, e eu queria que você compartilhasse um pouco como que isso pode ser tranquilo, pode ser gradual, dentro da tua história, como você falou no início da sua carreira, você focou na área da obstetrícia, e como que você fez essa transição, e hoje como que você consegue, além de um faturamento extremamente, digamos assim, mais favorável, que também é importante, né? Sim. Todos os médicos também são empreendedores, é importante falar do lado financeiro, a qualidade de vida que te deu e as possibilidades de recurso financeiro, e principalmente na questão pessoal, se você puder falar da transição, até mesmo quando você atendia plano e como foi tudo isso. Então, vou explicar um pouquinho da minha transição pessoal. Eu atendia plano, a minha agenda de espera estava para mais de 1 ano pelo plano de saúde, e mesmo assim, gente, eu tinha medo de sair do convênio. Com agenda para mais de 1 ano, eu tinha medo. Mas eu pensei, gente, tenho que trabalhar esse medo, tenho que trabalhar as minhas crenças e vou sair do convênio. Decidi. Do dia para a noite, eu decidi que eu ia sair do convênio porque estava com a agenda de 1 ano. Isso aqui não comporta mais, vou sair.
comecei com o valor de consulta um pouco mais abaixo. Hoje, o meu valor de consulta é o dobro e mais um pouco de quando eu transitei do convênio para o particular. Mas essa tua estratégia foi muito inteligente, porque se você coloca um valor, digamos, mais acessível, não fica tão, você não perde aquela carteira de pacientes, né? E você consegue esse manejo de forma gradual. Eu comecei com um valor mais acessível e, gente, a minha agenda, sim, mudou a minha qualidade de vida, eu consegui atender essas pacientes com mais tempo, com mais calma, porque eu prezo muito pela qualidade e não pela quantidade. Então, quando eu estou no atendimento com a minha paciente, eu estou presente com ela, eu estou inteira para ouvi-la, para acolher, para sentir as suas dores, porque cada um sente a dor de um tom e a gente precisa ter essa sensibilidade dentro do consultório. E eu percebi que, diminuindo o número de pacientes que eu atendia ao dia, a minha qualidade melhorou muito. Eu consegui acolher essas mulheres muito mais. Ou seja, meu faturamento também melhorou. Por quê? Porque eu conseguia explicar mais para elas a necessidade de fazer um tratamento, isso independente do tipo de tratamento. Seja na ginecologia regenerativa, seja uma paciente com sobrepeso, obesidade, hormonal. E aos poucos eu fui aumentando o valor de consulta e fui diminuindo o número de pacientes que eu atendo ao dia. Hoje a minha agenda é uma agenda ainda que está para fevereiro do ano que vem. Então os pacientes têm que aguardar um tempo para conseguir consulta. Porém, eu priorizo a minha vida pessoal também. Então nós médicos, nós também temos que nos cuidar. A gente tem que estar assim bem com a gente mesmo para o consultório fluir bem. E esse medo de sair do plano é algo que todos nós temos, mas a gente tem que trabalhar essa nossa crença, a gente tem que ir aos poucos, fazendo um passinho de cada vez, começa com valor menor, depois você vai aumentando. E assim, não precisa sair inteiramente da obstetrícia, gente. Eu, por exemplo, eu atendo pacientes minhas que já tiveram parto comigo, tudo na forma particular, não atendo mais nenhum convênio. Mas as pacientes que já tiveram parto comigo antes, elas continuam, têm os segundos filhos, os terceiros, e às vezes a gente tem um medo, mas ela teve o parto antes, ela não vai me pagar tudo particular agora. Gente, elas vão, tudo depende da sua entrega. E para você entregar bem, você tem que estar bem. Então, nós precisamos pensar que qualidade é melhor do que quantidade. E o médico, ele pensa muito só no volume, no volume, no volume, no volume. Eu falo, tem para todos os perfis. Tem médico que vai trabalhar muito bem no volume, mas eu vi que eu, Daniele, não trabalho bem no volume. Eu trabalho bem melhor quando eu consigo entregar algo para minha paciente. E para isso eu preciso de tempo, eu preciso de disposição e eu preciso de uma consulta de 1 hora. E para isso eu não tenho como atender convênio. Coisas que eu admiro muito no seu trabalho, doutora Daniele, é essa sua maneira sofisticada, que eu digo assim no sentido terapêutico, esse olhar 360 que você tem para essa mulher. Porque a ginecologia regenerativa, ela tem realmente possibilidades incríveis em termos assim de, como a gente estava conversando um pouco antes de iniciar o podcast, nós vivemos a era do imediatismo e a gente tem recursos e tecnologias hoje dentro da ginecologia regenerativa que a gente consegue entregar isso de forma muito rápida para esse paciente, mas eu vejo que você não trata essa paciente em fatias. Você buscou se especializar, estudar, para entregar realmente resultados que perdurem e, principalmente, que você encontre uma diferenciação nesse mercado. Porque quando você, como você falou, faz a modulação hormonal, que com certeza trabalha em sinergia com o recurso que você utilize, digamos assim, dentro de um recurso das energias, da tecnologia. Quando você também vê toda essa bioquímica, essa parte nutricional dessa mulher e consegue, acredito que até algumas disfunções estão atreladas tanto à parte hormonal como à parte nutricional. Geralmente essa mulher em climatério e menopausa está com sobrepeso. Até se você puder compartilhar um pouco desse teu olhar.
realmente, quando eu busquei fazer a nutrologia, além de ser uma paixão pessoal, né, também foi por isso. Eu notava que, em média, 70 a 80% das pacientes que chegavam para mim em transição menopausal ou em menopausa estavam com sobrepeso. E eu pensei comigo, não, eu preciso também olhar isso, eu preciso tratar isso. Chegavam também com deficiências nutricionais, por exemplo, com vitamina D, com ferro, com B12, com zinco, selênio, todos baixos. Se você está com uma deficiência, uma carência nutricional, você também não vai produzir colágeno da mesma maneira. Ou seja, você não vai responder às tecnologias tão bem quanto você poderia responder se você estivesse com os micronutrientes alinhados. E também a parte do sobrepeso. Por exemplo, uma paciente que tem incontinência urinária, eu posso usar a tecnologia para ela, eu vou ter uma resposta, mas se ela estiver com sobrepeso e eu tratar esse sobrepeso ou essa obesidade, eu vou ter uma resposta melhor. E outra, essas pacientes, quando elas estão na fase ali de obesidade, de sobrepeso, elas também estão mais inflamadas, ou seja, elas não vão responder da mesma maneira à terapia de reposição hormonal e às tecnologias. Então, nós precisamos olhar a paciente como um todo, que eu sempre explico no consultório, eu faço desde o check-up da paciente. Por quê? Porque o ginecologista, ele é o clínico da mulher. Então, se chega uma paciente no seu consultório com mais de 45 anos, você tem que pedir colonoscopia, endoscopia, mamografia, a parte dos ultrassons. Você tem que avaliar essa paciente num olhar 360. E nisso entra também a parte da composição corporal. Então, eu faço bioimpedância em todas as minhas pacientes, avalio como que está essa composição corporal e eu trabalho muito com elas de forma preventiva. Como que eu faço isso na ginecologia regenerativa? Converso, gente, nós cuidamos do nosso rosto, a gente vai na dermato, faz bioestimulador de colágeno, faz botox, tudo isso já está muito claro, né? Mas por que nós não podemos fazer na nossa área íntima? Por que a gente não pode se cuidar lá? A partir dos 40 anos, nós perdemos muito colágeno, essa perda é bem acentuada. E eu sempre falo, vamos construir colágeno na nossa área íntima. Temos que abordar isso com as nossas pacientes, que a ginecologia regenerativa, a tecnologia, por exemplo, a radiofrequência, é uma opção excelente para banco de colágeno, a gente pensando a longo prazo. E a nossa consulta, nós não temos que pensar que ela tem que ser de uma forma rasa, onde a gente vai somente coletar o preventivo. Não, nós precisamos olhar essa paciente, ter tempo, ter paciência, acolher as suas queixas, acolher as suas dores e observar cada momento de vida da mulher. A transição menopausal é um momento que mexe muito em muitas áreas. Eu falo, hoje as mulheres estão ativas, eu falo, estão trocando de carro, estão trocando de marido, estão iniciando um novo trabalho, tudo isso na transição menopausal, na menopausa. Gente, como é que nós vamos deixar essas mulheres sem essa potência? Não podemos, temos que olhar desde a base da pirâmide, sono, alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse, aí a parte dos micronutrientes, suplementação, e lá em cima está a cereja do bolo, que é o hormônio. Então, não. Por que eu mudei? Porque eu vi que só fazendo a parte de endócrino, gineco, ou seja, só os hormônios, eu não tinha o mesmo resultado que eu tenho agora com as minhas pacientes. Eu vejo assim, doutora Daniele, você tocou num ponto muito importante. As tecnologias é um recurso, né, a maioria, extremamente potentes para estimular colágeno. Mas em que condição essa paciente está? Você dá o estímulo com a tecnologia. Mas em que condições, que substratos, que nutrientes que ela tem para formar esse colágeno. Então, assim, o teu diferencial com esse olhar de modular, de suplementar, de equilibrar esse organismo dessa paciente como um todo, com certeza você tem resultados, assim, acima da média do que só fazer a tecnologia, só a aplicação em si. Outro ponto muito importante que você mencionou, que me chama muita atenção nesse teu olhar, como eu falo, sofisticado dentro da medicina, além realmente assim estar à frente, é entender o processo inflamatório e a condição de inflamação que essa paciente está. Porque a gente hoje, a maioria, vive uma vida inflamada, então tem tecnologias, tem energias que têm um processo inflamatório que é a proposta, é um mecanismo de ação do recurso, e você sobrepor processo inflamatório. Será que, não que é aquele momento que essa paciente está apta,
a essa tecnologia. Então, se você consegue equilibrar essa paciente, esse organismo, e aí atuar de forma muito assertiva e precisa, com certeza os seus resultados são diferenciados. Com certeza. Por exemplo, uma paciente que eu atendi ontem, tá? É uma paciente minha de menopausa, faz a parte de reposição hormonal. Ela veio para refazer a parte dela hormonal e fazer tecnologia. Eu falei para ela, olha, calma, vamos fazer a tecnologia daqui 21 dias. Por quê? Porque os teus hormônios vão estar mais equilibrados, os teus micronutrientes também. A sua resposta, a sua produção de colágeno vai ser melhor do que eu fazer a tecnologia para você hoje. Então, nós médicos precisamos ter esse olhar, nós precisamos saber qual paciente nós vamos fazer a tecnologia, qual o momento que nós vamos fazer a tecnologia, e mais do que isso, a gente precisa fazer com que essa mulher olhe para ela, com que ela se cuide, com que ela se ame, porque quanto mais ela se cuidar, mais ela vai receber todos os nossos tratamentos, as nossas tecnologias, de uma maneira melhor. A gente não tem que pensar que é estética. Eu sempre falo para elas, meninas, banco de colágeno aqui não é estética na área íntima, é funcionalidade. Como que a gente quer chegar lá na frente? Vamos desenhar como que se quer chegar? Sempre falo para elas, o problema não é envelhecer. O problema é envelhecer sem programação. E eu sou uma pessoa que gosta das coisas muito programadas. Então, sempre falo isso para todas as minhas pacientes. Vamos programar o seu envelhecimento? E se nós precisamos despertar esse olhar nas nossas pacientes. A gente precisa fazer uma consciência com que ela olhe para ela, opa, peraí, mas eu vim aqui só para fazer uma radiofrequência, digamos assim, mas isso, talvez eu preciso melhorar minha alimentação, preciso melhorar meu sono, preciso melhorar minha atividade física, eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. Porque se essa paciente às vezes não mexe na estrutura dela, você faz a radiofrequência ou outras tecnologias e talvez ela não fique tão satisfeita. Por quê? Porque ela não está satisfeita com ela. Nós, aqui no Brasil, temos uma média de 40 milhões de mulheres em climatério e menopausa. E assim, eu vejo que esse momento da mulher 40 mais, né, que principalmente 45 mais, eu acho que é um marcador importante aí em termos de idade, é uma mulher que ela parece, eu falo porque eu estou vivendo esse momento. É como se a gente estivesse na adolescência. Então, a gente está se reconhecendo, a gente está voltando para a nossa essência. É muito assim o que faz sentido, é um novo universo que se apresenta. E você falou algo que é muito importante: quem está do nosso lado para conduzir isso? Realmente é o ginecologista, quando preparado. Ao mesmo tempo, nós estamos, essa persona, essa mulher que está nesse contexto, ela tem acesso à informação. Hoje, as informações estão chegando de forma muito rápida. O que isso significa? O grau de exigência, com certeza, de uma paciente que chega no seu consultório é muito além do que era uns anos atrás, né? Porque a informação está aí, acessível a todas. Ao mesmo tempo, essa persona, essa mulher é uma mulher madura, que ela já sabe o que ela quer. Então, eu vejo que a argumentação do médico também tem que estar bem fortalecida. Sim. Ela não quer ser vista em fatias, ou seja, ela não quer que você olhe apenas para aquela disfunção, aquela queixa. Agora, se ela encontra um profissional, um médico capacitado, que olhe ela, como você falou, numa visão 360, realmente, assim, a entrega que você disponibiliza de escuta, que hoje as pessoas elas querem muito essa individualidade, querem ser vista e assistidas de uma forma diferente. E eu acho que é isso que fideliza esse paciente, essa paciente, é isso que ela mesma é a maior propagandista do seu trabalho, ou seja, que vá trazer novos pacientes. E um ponto muito importante, é muito além de estética. É muito além de estética. A gente está falando de, como você bem colocou, de função. A gente está falando de qualidade de vida. É uma mulher que está ativa. Hoje, essa mulher que está dentro desse contexto é uma mulher extremamente ativa, que ainda produz muito, que está se redescobrindo. Muitas, como você falou, ou de transição de carreira, muitas até num novo casamento, num novo relacionamento, ou até se vendo solteira depois de um casamento longo e se redescobrindo sozinha, os já criados. Então, ela quer muito encontrar um profissional, uma capacidade médica que realmente que não fique só na queixa, naquela queixa, ou seja,
enfim, num ressecamento vaginal, né, num ponto específico. Então, você percebe essa realidade de pacientes dentro do consultório? Foi por isso que você buscou essas especialidades, estudar cada vez mais? Foi por isso que eu busquei estudar cada vez mais e me especializar, e vou continuar me especializando sempre. Eu amo estudar, sempre estou buscando o de mais novo que tem para as minhas pacientes. Por quê? Que a gente precisa individualizar cada uma. Cada paciente, ela tem uma maneira, ela tem um jeito de ser, ela tem uma carreira, ela tem um relacionamento, e a gente precisa acolher cada uma com a sua história, com a sua individualidade e saber tratar essa paciente dentro das suas individualidades. E muitas vezes essas pacientes chegam para a gente na transição menopausal, por exemplo, com queixa de ressecamento vaginal e uma perda de urina leve. Só que se eu tratar somente o ressecamento vaginal e a perda de urina, talvez eu esteja deixando passar alguma coisa. Então, eu preciso perguntar para essa paciente. Eu sempre pergunto para as minhas pacientes: como você está emocionalmente? Como você está se sentindo? Nossa, uma Porque pergunta a gente precisa saber da chave. parte emocional da nossa paciente também. Muitas vezes ela tem vergonha de comentar isso, ela não quer comentar. E nós somos a porta de entrada dessa paciente. Então, é muito importante, gente, olhe para sua paciente e pergunte: como você está emocionalmente? Como você está se sentindo? Antes de você começar a perguntar das outras queixas dela. Por quê? Porque talvez você seja a primeira abertura para ela começar a falar um pouco dela. E essa paciente de transição menopausal, ela sofre muito com as alterações hormonais. Então, começa insônia, irritabilidade, ganho de peso, e tudo isso vai mexendo com ela e talvez ela nem esteja mais se reconhecendo dentro do próprio corpo. E dela está buscando tratamentos, mas às vezes ela não está nem se reconhecendo. Então, vamos conversar, vamos se reconhecer, vamos ver qual fase que você está, e daí a gente vai adequando os seus tratamentos. E quantas pacientes que eu vejo que às vezes buscam um colega psiquiatra, porque estão nesse momento de transição menopausal, de climatério, estão assim, digamos, num contexto muito complicado emocional, e buscam um psiquiatra, né? Que o psiquiatra, claro, dentro da especialidade dele, não é a especialidade dele entender todo esse desbalanço hormonal, o impacto Sim. que isso tem, e aí começam a medicação, que hoje não sou contra, mas muitas estão extremamente medicadas e nem é um quadro dentro da psiquiatria, é realmente climatério. Por exemplo, né, o climatério, a baixa do estradiol, ele diminui a produção de serotonina. A baixa da progesterona também de receptor GABA. Então, o que que acontece? Essa mulher, ela não consegue dormir, 3 horas da manhã ela acorda, ela não vai ter disposição no outro dia, e muitas vezes ela busca o psiquiatra, medica, mas ela não melhora totalmente. Hoje, eu já recebo colegas psiquiatras que me encaminham pacientes para terapia de reposição hormonal. Por quê? Porque eles já estão vendo essa necessidade. Eles veem que a paciente não tem a mesma resposta à medicação que ela teria se ela estivesse fazendo a reposição hormonal. Porque a causa é outra, né, doutora Porque a causa Daniele? é outra, sabe? A causa ali dela, ela realmente está com estradiol baixo, progesterona baixa, e essa paciente, eu falo, cada uma responde de uma maneira, gente. Tem mulher que é rosa, que ela precisa de muito hormônio. E tem mulher que é cacto, que uma gotinha só já é suficiente. Então, nós temos que saber quem é essa paciente e fazer a terapia de reposição hormonal adequada para ela, desde que não tenha contraindicação. Por quê? Hoje a gente sabe que os benefícios da terapia de reposição hormonal, eles vão muito além por exemplo, do grande medo que é o câncer de mama, tá? É um ponto importante que eu acho que ainda tem aqueles bem clássicos. Né? Ainda tem um medo muito grande, mas a gente sabe que aumenta 1 a cada 10 mil casos, gente. Então, a incidência é muito baixa devido à terapia de reposição hormonal. É muito mais com o estilo de vida dessa paciente, tá? E aí a gente tem que abordar com as nossas pacientes como que está o estilo de vida, como é que está a tua alimentação, como é que está a tua atividade física, como é que está teu sono, como é que está tuas relações com as pessoas, como que você está emocionalmente, vamos conversar de você? Eu sempre falo para as minhas pacientes,
peraí, vamos deixar um pouquinho de lado aqui o que você toma de medicação, de suplemento, agora eu quero saber de você. Me conta da tua vida, me conta quem é você. Porque eu preciso entender quem é essa mulher, para eu conseguir acolher todas as dores dela e conseguir tratar. Para ser assertiva no teu raciocínio clínico, né? Quando a gente tem a consulta soberana, não tem exame laboratorial que substitua esse tipo de conversa. Eu sempre deixo os exames de lado, eu nunca vou olhar o exame da paciente antes de olhar para a paciente, olhar nos olhos dela e perguntar, me conta de você, me conta quem é você, me conta o que trouxe você até aqui. Depois a gente vai olhar seus exames, por isso precisa de tempo para consulta. E infelizmente no convênio a gente não consegue isso, por quê? Porque a gente tem que trabalhar muito no volume. Tem muitos médicos que têm medo, mas eu vou sair do convênio, elas não vão pagar. Gente, elas vão pagar, tá? Só que você precisa entregar. É o que eu sempre falo. O problema não é o valor, o problema é a entrega. E essa entrega, a gente tem que se capacitar, a gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás, a gente não pode ficar parado. Não pode. Uma coisa que eu ouço muito, doutora Daniele, para quem está fazendo essa transição, ou pelo menos para quem está namorando com a ginecologia regenerativa, mas eu não tenho pacientes, eu não tenho esse nicho dentro do meu consultório. Me conta, isso é real? Não, isso não é real. Você não tem esse nicho, porque você não está criando esse nicho. Talvez você não esteja escutando a sua paciente. Gente, a ginecologia regenerativa é algo muito novo, tá? Para nós médicos. Vocês já imaginaram para as pacientes, tá? E muitas têm vergonha de falar sobre a parte sexual, sobre o ressecamento, sobre frouxidão, sobre perda de urina. Então, a gente tem que perguntar para essa mulher como que ela está sexualmente, se ela sente ressecamento, se ela tem perda de urina, se ela tem frouxidão, porque nós precisamos valorizar isso. Se a gente não valorizar, a paciente ela não vai se sentir confortável para falar. Se a gente não abordar, tem muito espaço para ginecologia regenerativa. Eu falo muito. Hoje, nas minhas pacientes, 80% fazem algum tratamento de ginecologia regenerativa. Ou bioestimulador, ou radiofrequência, ou preenchedor. Depende muito, mas a gente tem que olhar para essa dor e acolher e perguntar e questionar essa mulher. Por quê? Se a gente não questionar, muitas não vão conseguir falar. E muitas acabam também procurando outras especialidades que não existe ninguém mais preparado do que o ginecologista. Por quê? Os outros, né, que não são ginecologistas, eles vão focar ali naquela queixa, mas não entendem da fisiopatologia de disfunções com, digamos assim, com o universo ali, é a ponta do iceberg, né? A queixa que a paciente vem procurar para esse médico, ou esse profissional, pior ainda, não médico, que isso está acontecendo, um volume muito grande, porque elas não encontram local, às vezes com o seu ginecologista, como você falou, essa abordagem de ter essa avaliação, essa consulta, de já pontuar, já deixar claro aquelas queixas clássicas que existem dentro, então ela já sabe, ela já pode ir, digamos assim, sinalizando e como conduzir. Porque senão, infelizmente, hoje essa mulher, ela não vai falar, eu vou viver assim o resto da vida. Ela não vai, ela vai procurar alguém. E, infelizmente, às vezes se colocando em situação de risco, ou entregando, mesmo aquele, por mais que um outro colega, outra especialidade médica tenha boa vontade, ele não entende da fisiopatologia, de tudo que acomete essa mulher, então não existe, eu vejo assim, o ginecologista ele tem que tomar posse desse lugar, é uma especialidade dele, ninguém é mais capacitado que o ginecologista para atuar dentro da ginecologia regenerativa e também até mesmo para fazer toda essa parte de modulação dessa mulher como um todo. E o ginecologista, ele não pode encarar a ginecologia regenerativa como estética, gente. Ponto importante. Tem que encarar como funcionalidade, porque se você for estudar a fisiologia da vagina antes dela entrar na menopausa, como que é ali, tanto aquela característica daquela mucosa, lactobacilos, pH, etc., tudo isso muda, gente.
quando a paciente entra na menopausa. Então, tem alteração, não tem como não ter espaço para ginecologia regenerativa. Por quê? Porque 70% a 80% das pacientes vão apresentar sintomas de síndrome geniturinária, ou seja, vai ter ressecamento, vai ter perda de urina, vai ter ardência pós-relação, vai ter frouxidão. Candidíase de repetição, muitas Candidíase, vezes porque pela mudança de microbiota, que é uma queixa que eu vejo até de amigas próximas, bem frequente. Porque muda o pH vaginal. Então, antes dela entrar na menopausa, é um pH mais ácido. Depois, quando ela entra, esse pH fica mais básico. Esses lactobacilos ali, que são a barreira, eles acabam diminuindo, porque não tem mais glicogênio suficiente. Então, assim, não é estética, gente, é funcional. Elas têm também mais infecções urinárias de repetição. Nisso, a gente pode tratar muito a nossa parte com a ginecologia regenerativa. Tanto a parte dos LEDs, quanto a parte de radiofrequência. E outra coisa, hoje nós estamos num momento, como eu volto a falar, essa mulher, essa persona, para dizer assim, quem é? Quem é essa paciente? É uma persona, ela tem digamos assim, características, uma média de características que ela não vai engolir, digamos, eu não vou viver assim e pronto. Como eu falei, se esse colega não estiver preparado, ela vai buscar quem esteja, sendo médico ou não. Sim. Então, hoje é essa realidade, né? Esse número está crescendo, as informações estão aí. Você vê, o mundo está se levantando para falar de menopausa e climatério, não é nem uma região, é o mundo. É um mercado que está movimentando, as pessoas estão com esse interesse. Nós vamos passar mais da metade da nossa vida na menopausa. Você acha que falando de mim, eu vou pegar todos esses sintomas e toda essa nova realidade, vou botar numa sacola e vou dizer assim que eu vou viver? Eu não, se esse médico, se eu buscar auxílio, que eu buscar ajuda, ele não me ajudar, eu vou procurar outra pessoa, eu não vou viver assim mais da metade da minha vida. E nós, médicos, temos que pensar um pouquinho mais em qualidade de vida, em bem-estar. Na nossa formação, nós fomos ensinados muito a tratar doenças e não a prevenir. O que a gente hoje tem que trabalhar com essa paciente? Prevenção, tá? Qualidade de vida. Eu falo muitas vezes ajudar a paciente até a organizar a vida dela. Tem uma paciente que ela brinca comigo, você organizou a minha vida. Por quê? Porque a gente foi conversando de vários assuntos e ela foi vendo, não, posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali, mas essa mudança, primeiro, tem que partir da gente. Nós, médicos, precisamos nos cuidar mais, porque a gente só vai cuidar do outro se a gente conseguir se cuidar. E a gente precisa trabalhar com a nossa verdade. Se isso é verdade para você, você precisa estudar mais, se capacitar mais, para quê? Para entregar o seu melhor para as pacientes. Você não tem que pensar que elas não vão pagar. Você tem que pensar o que você vai entregar. E para você entregar, você precisa se capacitar. E a ginecologia regenerativa é algo muito novo dentro do meio médico. Então, você precisa realmente estudar, saber o que você está fazendo, explicar para a sua paciente. Por quê? Porque essa paciente, ela quer fazer os tratamentos, ela está buscando. Até 2030, nós vamos ter 1 bilhão de mulheres na menopausa. Você já imaginou o que é isso? Expressivo. É um número muito grande. Quem vai estar preparado? Quem vai estar preparado? E não adianta você estar preparado lá só indo fazer um tratamento pensando que você está fazendo uma estética. Não, gente. Você nunca pode pensar que a parte da ginecologia regenerativa é somente estética. Não é. Você está devolvendo funcionalidade, qualidade de vida para essa mulher, porque essa mulher, ela está na fase ativa da vida dela, ou seja, ela está tanto ativamente, profissionalmente, quanto nos relacionamentos, os filhos cresceram, ela está se redescobrindo, ela é uma nova mulher e ela vai buscar novos profissionais, novas tecnologias, então nós precisamos estar aptos para acolher essa paciente. Um ponto muito importante que essa mulher, ela está no momento que ela está totalmente voltada para ela, como você falou. Os filhos já estão, a carreira já está consolidada, os filhos já estão crescidos, então ela voltou para si, ela está com o tempo disponível para se cuidar e está querendo encontrar esse profissional, esse médico ali de mãos dadas com ela, viver a vida intensamente de uma forma com qualidade de vida, porque hoje não é expectativa de vida, a gente sabe que aumentou,
Hoje, por isso até que essa área que eu vejo muitas pessoas, muitos médicos falando, medicina do estilo de vida. É algo que as pessoas, como você falou, de organizar a vida dessa paciente, de conduzir, que muitas vezes ela tem essa vontade, ela está com essa necessidade, ela tem essa vontade, mas ela precisa desse profissional. Vamos organizar a sua vida, primeiramente, bioquimicamente, né, esse organismo como um todo, e depois até muito além ali do que fica só no papo médico, na conversa médico e paciente. Se torna realmente uma conversa de amigas, que é onde fideliza, que não existe nada melhor em qualquer situação que é a fidelização. Ontem até eu recebi mensagem de uma paciente à noite, ela me mandou assim: obrigada pela consulta, mais uma vez foi um acolhimento, foi um colo. Ela foi para a gente tratar da reposição hormonal, ela fez também um tratamento de ginecologia regenerativa, fez a radiofrequência, o bioestimulador, mas a consulta foi muito além da parte da ginecologia regenerativa e da parte hormonal. Nós conversamos de várias Ela foi vista, ela foi coisas. ouvida. Ela foi vista, né? Ela foi ouvida. Ela falou assim: olha, muito obrigada pelo acolhimento, pelo colo. Eu saí da consulta bem melhor do que eu entrei. Só que, gente, para nós médicos oferecermos isso, primeiro a gente tem que oferecer para a gente, tá? Então, senão fica uma prática. Você não vai não estar fica trabalhando congruente. Com a sua verdade. Exatamente. Então, e a verdade acessa. A verdade acessa. Tem gente que fala assim para mim: meu Deus, como que você ama trabalhar? Gente, eu amo trabalhar, sabe por quê? Porque eu trabalho com a minha verdade. Eu amo o que eu faço. Então, assim, eu vou para o meu consultório todos os dias muito feliz. Eu vou para as aulas muito feliz. E eu tento passar isso para as outras médicas e para as minhas pacientes também. Por quê? Porque eu me cuido. Eu sempre me cuidei, é uma prática minha. E com isso, eu estou mais disponível para as minhas pacientes, tanto na minha parte da escuta, quanto na minha parte técnica também. Por quê? Porque eu estou sempre estudando. Eu tiro um tempo da minha agenda para estudar, eu tiro um orçamento mensal para investir, porque você precisa investir em si mesmo. Hoje, a informação está na palma da mão, tá? Então, nós realmente precisamos trabalhar com essa paciente com mudança de estilo de vida. E, para isso, nós precisamos entender de ferramentas de mudança de estilo de vida. E, muitas vezes, essas ferramentas começam primeiro pela gente. Quem sabe nasce aí um curso com a doutora Daniele, além da ginecologia regenerativa 360, mas também auxiliar esse colega médico a como conduzir, porque nessa rotina, muitas vezes exaustiva dentro dos seus consultórios, atendendo a obstetrícia, muitas vezes negligenciou a si mesmo, e como você falou, tudo que é verdade, tudo que é praticado, tudo que faz parte do teu dia a dia, quando você compartilha com o paciente, acessa. Então, muitas vezes, esse colega médico, ele não está vivenciando esse estilo de vida, esse autocuidado, justamente por conta de uma carreira assoberbada, sobrecarregada. Então, a ginecologia regenerativa é uma porta, primeiro, para o próprio médico a ter mais qualidade de vida, a ter mais tempo para ele, mais tempo para a família. Então, quem sabe, né, doutora Daniele, nasce aí um novo projeto Sim. que engloba essa visão 360 dentro da área da ginecologia regenerativa, como a gente falou, que é a sua verdade, é o que você já pratica dentro do seu consultório, e também até auxiliar esse colega como conduzir a sua vida pessoal e potencializar os seus resultados dentro das suas clínicas. E eu falo assim, gente, nós não podemos perder a paixão pela medicina. Não dá para perder. É uma área tão linda, a gente pode auxiliar tantas pessoas, mas às vezes a gente está tão sobrecarregado, está fazendo plantão, está fazendo isso, está fazendo aquilo, que a gente chega em casa exausto, a gente pensa: meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Não é sobre a gente ter tempo livre o tempo todo, não é sobre a gente estar sobrecarregado o tempo todo, é a gente trabalhar na linha do meio. O segredo da vida está no equilíbrio. E nós, médicos, infelizmente, na nossa formação, ocorre um desequilíbrio muito grande. E a gente sai da residência e a gente continua vivendo esse desequilíbrio. Mas, se você quer tratar seus pacientes de uma forma equilibrada, de uma forma justa, de uma forma coerente, você precisa olhar para você. E nisso, eu acho que esse projeto que nós temos, além de auxiliar na parte técnica, porque você precisa ter a parte técnica, precisa.
É fundamental, É né, doutora? fundamental. Você tem que estar bem embasado cientificamente, mas você precisa também ter acolhimento, ter escuta, e isso é uma coisa que a gente, infelizmente, não tem na nossa formação. E isso é muito bom, alguém que já vivenciou esse processo, porque hoje a gente está numa era também, em todas as especialidades e em todas as profissões de, eu digo assim, de mentores de palco, né? Então eu gosto muito quando tem alguém que realmente, como você falou, que vivencia isso, essa é a tua verdade, é isso que você vive hoje dentro da ginecologia, e compartilhar isso com os colegas que é possível. Então, além da parte técnica, do conteúdo, de toda a tua vivência, que eu também sempre acho importante a competência técnica e científica, mas a prática clínica, ela nos dá um lugar de potência e de compartilhar realmente realidades e principalmente direcionar, né? Porque o que a gente vê muitas vezes as pessoas direcionando sem ter vivência. Então, assim, a sua história de vida, doutora Daniela, é muito bonita, a sua profissão. Como eu vejo aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar daqui o quanto que ela, o brilho nos olhos, a paixão, a alegria. Eu acho que todo mundo que começa, né, a medicina, ela já tem uma graduação intensa e difícil que já absorve boa parte do tempo desse médico. Aí depois tem a residência, que também é outro ponto realmente que quase não tem tempo para si. Sim. E para se colocar no mercado de trabalho, também, dependendo ali da sua especialidade, fica naquele mesmo ritmo. Mas chega um tempo, e eu acho que nós estamos nesse momento, por que não equilibrar tudo isso, como você falou? Vir para o caminho do meio, com a qualidade de vida, tendo esse tempo para si e ter uma carreira mais tranquila. E, da mesma forma, fazendo a sua missão, o seu propósito, que é auxiliar as pessoas, que é trazer saúde, trazendo bem-estar. Então, sou muito grata, mais uma vez, por compartilhar tantos ensinamentos aqui e principalmente, como eu falo, além de toda a sua competência técnica, a sua história de vida como profissional. Agradeço muito e fiquem atentos que em poucos dias a gente vem compartilhar com vocês algo muito especial aqui que está nascendo. Agradeço muito e espero que nós duas juntas a gente possa auxiliar muitos médicos a realizarem essa transição de carreira e realmente trabalharem com mais verdade e com mais assertividade.